Eu morri. Simples assim. No instante minha respiração cessou, o mundo silenciou, e pela primeira vez, entendi o que Deus vinha tentando me mostrar há anos. Entre o último sopro e aquilo que vem depois, uma verdade se revelou. Mulheres chamadas por Deus muitas vezes caminham sozinhas. E não por rejeição, desprezo ou punição, mas como um sinal. Sou Amanda, 36 anos, criada em um lar cristão tradicional. Cresci ouvindo sobre fé, propósito, santidade. Mas nada disso me preparou para o que seria de fato, viver sendo uma escolhida. Na minha cabeça, ser escolhida por Deus era ser valorizada, amada, reconhecida. Mas a realidade parecia me contrariar. Quanto mais eu buscava Deus, mais isolada me sentia. Era como se o céu me tivesse separado, não por maldade, mas por um mistério que eu ainda não entendia. Minha história não tem escândalos ou viradas de novela, mas carrega anos de silêncio. Enquanto outras mulheres da igreja estavam cercadas de amizades, convites, ministérios, eu me via sozinha. Os sorrisos vinham, mas não duravam. Os relacionamentos começavam, mas se esvaziam rápido. E por mais que estivesse presente, parecia que ninguém me via de verdade. Comecei a achar que o problema era comigo. Talvez eu fosse fechada demais, intensa demais, invisível demais. Cheguei ao ponto de quase desistir da oração. Pra quê? Pensava. O céu parecia em silêncio. Eu chorava nos cultos, mas ninguém percebia. Servia nos bastidores, mas ninguém reconhecia. Jejuava por respostas, mas nada acontecia. Até que meu corpo cedeu. Foi num domingo, num culto comum. Eu estava no meu banco de sempre, Bíblia no colo, tentando prestar atenção mesmo com uma dor de cabeça que insistia desde cedo. Mas naquela noite, a dor aumentou. De repente meu corpo inteiro gritou. A última coisa que lembro foi minha respiração ficando pesada e o som ao redor sumindo. Eu tive uma parada cardíaca ali, no meio do culto. Caí para o lado, e segundo os relatos, fiquei mais de 8 minutos inconsciente até ser reanimada. Mas o que ninguém sabia, e talvez nem acredite, é o que aconteceu comigo nesse intervalo. Nos primeiros segundos, senti um peso esmagador no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Um medo avassalador me dominou. Queria gritar, mas não conseguia. Queria me mover, mas meu corpo não me obedecia. E foi aí que percebi, eu estava saindo de mim, literalmente. Via tudo de cima, como se flutuasse. Via a correria das pessoas, o desespero, o pastor parando a pregação, meu corpo imóvel no chão. E mesmo vendo tudo, já não sentia nada daqui. Eu tinha me desligado da dor, do peso da carne, da confusão da alma. E então veio o silêncio. Um silêncio absoluto, mas não vazio. Era um silêncio cheio de presença. Eu não via ninguém, mas sabia que havia alguém ali. Não ouvia palavras, mas algo em mim era tocado profundamente, em áreas que eu nem sabia que existiam. Era uma paz esmagadora, intensa, transformadora. Foi nesse lugar que a compreensão nasceu. Ali sem corpo, sem tempo, sem dor, eu entendi. Eu nunca estive sozinha por acaso. A solidão, por mais cruel que parecesse, era parte do meu chamado. Deus não me esqueceu. Ele me escondeu, me guardou, me moldou. Se você é mulher e tem sentido esse vazio, essa desconexão, se a solidão tem sido sua única companhia, não ignore isso. Talvez seja o céu sinalizando que você também foi escolhida. Às vezes caminhar só não é abandono, é proteção. Compartilhe sua história, se quiser. Sei como é guardar tudo no peito sem ninguém perceber. E talvez ao falar, você ajude outra mulher a entender que estar só nem sempre é estar perdida. Pode ser exatamente o lugar onde Deus está te encontrando. Por que será que tantas de nós oram, jejuam, servem fielmente, e ainda assim sentem como se estivessem ficando para trás? Naquele lugar além do tempo, onde tudo é verdade e não dá para esconder nada, meu coração foi desnudado. Não havia mais máscaras, nem desculpas. Tudo que doía em silêncio dentro de mim há anos veio à tona, e para minha surpresa, Deus já estava lá, esperando. Não com julgamento, mas com um olhar que compreendia tudo. Foi então que percebi, aquilo não era o fim. Era o começo de algo que eu nunca teria entendido vivendo no barulho do cotidiano. Aquela experiência quase fatal era na verdade, um chamado, um despertar.
Deus estava me mostrando que aquilo que eu chamava de rejeição era, na verdade, separação. O que eu via como abandono era proteção. E a solidão sufocante que me acompanhava não era um castigo, era um sinal. Não desanime, Amanda. Essa frase ressoou dentro de mim com tanta força que parecia ter sido entalhada na minha alma. Você está sendo preparada para um propósito. Antes que eu pudesse reagir, uma luz começou a surgir. Mas não era uma luz comum. Ela vibrava, viva, como se soubesse meu nome. Como se esperasse por mim havia muito tempo. Fui atraída por ela com uma intensidade que palavras não conseguem capturar. Era como se tudo em mim, alma, espírito, consciência, estivesse sendo gentilmente conduzido para um lugar desconhecido, mas estranhamente familiar. Não havia tempo, não havia medo. Só presença, só paz. Continuei indo, levada por algo invisível, mas real. E então aconteceu. Sem som, sem anúncio. Apenas uma certeza repentina e arrebatadora. Eu não estava mais sozinha. Alguém tinha chegado. Minha primeira reação foi parar, se é que ali havia o que chamar de movimento. Era mais uma entrega. E diante daquela luz, algo começou a mudar. Ela ficou mais intensa. Mas em vez de cegar, ela revelou. Foi como se meus olhos se abrissem de verdade pela primeira vez. E então eu soube. Antes mesmo de entender com a mente, meu coração reconheceu. Era ele, Jesus. Ele não precisou dizer nada. Sua presença falava tudo. Seus olhos eram profundos demais para descrever. Havia neles um amor que conhecia dor. Um amor com história. Um amor que me via por inteiro. Ele olhava para mim como quem já tinha chorado comigo. Como quem sabia exatamente o que eu sentia. Até o que eu mesma não conseguia explicar. Eu não quis fugir, nem correr. Apenas fiquei ali, exposta, pequena, vista. Jesus se aproximou devagar. E a cada passo, se é que ali existiam passos, partes esquecidas da minha alma começaram a despertar. Chorei, mas não era só emoção, era libertação. Cada lágrima limpava uma mentira que eu carregava. Ele não tinha pressa. Me olhou com aquela firmeza serena de quem vai dizer algo que pode doer, mas que também cura. E ele disse: "Você quer saber por que tem caminhado sozinha?" A voz era suave, mas carregava autoridade. Cada palavra entrava fundo, como se fosse escrita dentro de mim. Você acreditou que foi esquecida, que não era suficiente, que não era amada. E então foi como se ele tocasse, sem tocar, cada ferida escondida dentro de mim. A dor de servir e nunca ser notada. A dor de orar por promessas que pareciam não chegar. A dor de ser admirada à distância, mas nunca acolhida de perto. Ele sabia, ele sentia. E mais do que isso, ele validava minha dor. Sem apressar, sem corrigir, apenas me permitia sentir. Me permitia ser. Ali eu entendi. A solidão que eu tanto quis evitar era, na verdade, parte do processo. Você é uma mulher escolhida por Deus, ele disse. E mulheres escolhidas caminham sozinhas. Essas palavras entraram como um vento que abre espaço por dentro. Um espaço de compreensão. A revolta deu lugar à reverência. O medo se dissolveu na presença de quem tudo vê. Não é um castigo, ele continuou. É um sinal. Você está sendo separada. O mundo talvez não entenda, mas o céu já te reconheceu. Ali onde não havia nada a esconder, minha alma começou a compreender o que anos de igreja, cursos e devocionais nunca me ensinaram. A separação era divina. O silêncio era um ensino. E a dor era parte do chamado. Jesus se aproximou ainda mais. A luz ao redor pulsava com uma intensidade quase viva. Mesmo fora do corpo, meu coração sentia algo novo. Temor, honra, expectativa. Você não está sozinha, ele disse. Você está separada. Quis fazer 1000 perguntas. Saber o que viria depois, entender o plano, os tempos, os porquês. Mas ele apenas sorriu. E naquele sorriso havia uma promessa escondida. Um mistério ainda não revelado. Foi então que ele levantou a mão. E eu soube, estava prestes a ouvir a verdade que mudaria tudo. A revelação que explicaria minha dor.
A resposta que eu tanto busquei ao longo de anos marcados por silêncio e solidão finalmente chegou. Mas ela não veio em forma de pregação, nem por meio de palavras decoradas ou frases prontas. Quando Jesus falou comigo, não foi um discurso, foi uma revelação. E essa revelação não foi feita para informar, mas para transformar. Tudo começou com um olhar que atravessou cada camada da minha alma, e pela primeira vez em muito tempo, me fez sentir verdadeiramente compreendida. Você foi separada, ele disse. E tudo aquilo que você perdeu, fui eu quem tirei. Essas palavras me atingiram como uma onda, varrendo anos de confusão e culpa. Passei boa parte da minha vida tentando entender as perdas como falhas, castigos ou resultado de algo que fiz de errado. Mas naquele momento diante dele, ficou claro, não era punição, era preparação. Cada amizade que se afastou, cada porta que não se abriu, cada história que terminou antes de começar. Tudo isso foi cuidadosamente removido. Não por desprezo, mas por proteção. Jesus me explicou que mulheres chamadas por Deus, muitas vezes, caminham sozinhas. Não porque foram esquecidas, mas porque precisam de silêncio para ouvir o que os outros não ouvem. Se eu tivesse deixado você cercada de vozes, você nunca teria reconhecido a minha. Então ele disse algo que mudou tudo. Você pediu respostas, e eu te dei separação. Porque antes de ser enviada, eu precisava ser moldada. Aquela solidão que me doía tanto, que tantas vezes me fez duvidar de mim mesma, era o próprio Deus trabalhando em mim, formando a minha identidade não no que o mundo dizia, mas no que ele dizia. E esse tipo de preparo não aceita atalhos. Era necessário perder. Era necessário silenciar. Era necessário ser esquecida por muitos para ser lembrada por ele. Jesus então me mostrou cenas da minha própria vida. Momentos em que chorei sozinha, convencida de que ninguém me via. Mas ele estava lá, sempre esteve, me sustentando, me guardando, me moldando. Não era ausência, era presença velada. Não era rejeição, era escolha. Não era abandono, era amor disfarçado de silêncio. Não desanime, ele me disse. Você não está onde está por acaso. Cada passo foi guiado. Cada dor, medida. Cada silêncio, planejado. E então diante de mim, surgiu a Escritura. Não como um texto impresso, mas como uma verdade viva, pulsante. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Naquele instante, tudo fez sentido. A promessa sempre esteve lá. A palavra sempre falou. Eu só não ouvia, porque esperava que Deus falasse como o mundo fala. Mas ele fala no secreto, no deserto, quando todas as vozes se calam. E foi nesse silêncio que eu parei de lutar. Deixei de tentar pertencer a lugares de onde Deus já me tinha tirado. Desisti de reviver relações que ele mesmo encerrou. Entendi, andar sozinha era a resposta, não a punição. Ali naquela revelação, a mulher que eu fui morreu. E uma nova começou a nascer. Uma mulher que não precisa de palmas para se sentir suficiente. Uma mulher que foi vista por Jesus, e isso basta. Separada sim, mas com um chamado que o mundo talvez ainda não compreenda. Foi então que ele selou tudo com uma frase: você não vai voltar a mesma. Essas palavras me marcaram profundamente. Porque eu sabia, ele estava prestes a me devolver a vida, mas não para simplesmente continuar existindo. Era para viver com propósito. Para testemunhar, para anunciar a outras mulheres que a solidão não é um fim, é um sinal. Antes que tudo mudasse, senti o momento chegar. Meu corpo me chamava de volta. A dor, os ruídos, a consciência voltando. O eterno começava a ceder lugar ao que é terreno. E Jesus, com um olhar firme e cheio de ternura, se despediu com um gesto que dizia tudo. Ainda não acabou. Vai doer, mas vai valer. Porque quando Deus separa uma mulher, ele não volta atrás. O retorno foi brusco. A paz que eu havia sentido se desfez repentinamente. A primeira coisa que ouvi foi o som das máquinas. A primeira sensação foi o toque frio, clínico. Estava deitada, imobilizada. Cada parte do meu corpo doía. Meus olhos abriram devagar,
e o mundo já não parecia o mesmo. Ou talvez eu não fosse mais a mesma. Eu havia voltado, estava viva. Mas ninguém naquele hospital sabia o que realmente tinha acontecido. Eles viram um corpo cair. Mas eu vi o céu se abrir. Nos primeiros dias depois da experiência, mal conseguia me mover. A dor não era apenas no corpo, era na alma. Era como se eu tivesse deixado uma parte de mim em outro lugar. E talvez eu realmente tenha deixado. Porque embora estivesse viva, nada parecia se encaixar mais. Tudo ao meu redor parecia fora de lugar. As vozes soavam distantes. A comida, sem sabor. O tempo, desajustado. E havia aquele olhar, o das enfermeiras, médicos, visitantes, o olhar de quem tentava entender o inexplicável. Como alguém tão jovem, saudável, teve o coração parado. Nem eu sabia explicar. Ou talvez soubesse, mas como traduzir em palavras que eu morri para despertar? Que vivi algo que nenhum exame conseguiria medir. Sim, houveram dores físicas, tonturas, cansaço, enjoo constante, mas nenhuma dor era maior que a interna. O que fazer com tudo o que vivi? Como contar que Jesus falou comigo? Que ele me chamou pelo nome? Que ele disse que minha solidão não era rejeição, mas preparação? Tentei falar algumas vezes. Mas sempre que começava, a voz sumia, as lágrimas vinham. Era uma avalanche. Saudade do lugar onde fui compreendida, e urgência de alcançar outras mulheres que talvez estivessem vivendo o que eu vivi. Mas como falar de céu para quem só olha o chão? Como falar de presença em meio ao silêncio? Como falar de propósito quando tudo parece abandono? Houve noites em que chorei até dormir. Sim, ainda sozinha. Mas agora aquela solidão tinha outro peso. Ela vinha carregada de propósito. Não era mais vazia, era sagrada. Mesmo depois de um encontro tão profundo com Jesus, a mente ainda duvida, o coração ainda vacila. Teve uma madrugada em especial. Acordei assustada, como se estivesse sendo puxada de novo para aquele instante da quase morte. Coração acelerado, suor frio, lágrimas. Me sentei na cama, abracei os joelhos e sussurrei: "E agora, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça com isso?" O silêncio voltou, mas era diferente. Eu o reconheci. Não era ausência, era direção. Aprendi que mulheres escolhidas por Deus caminham sem holofotes. Que até quando voltam de uma experiência sobrenatural, voltam para o anonimato. Sem palco, sem público, sem aplausos, mas não sem propósito. Os médicos disseram que minha recuperação foi impressionante. Lucidez rápida, força física voltando, mas ninguém ali via a verdadeira batalha. Ela não era no corpo, era na alma. Voltar à vida, depois de ter visto o céu, é reaprender a caminhar entre pessoas que nunca olharam para cima. Mas eu sabia, essa volta era parte do plano. Eu havia sido separada. E agora mais do que nunca, eu não podia fugir. Mesmo assim, pedi um sinal. Algo que confirmasse tudo. Que dissesse, não foi imaginação. Foi real. E esse sinal veio. Mas como tudo com Deus, foi sutil, profundo, silencioso. Não houve trovões, não houve visões diárias. Houve consciência, clareza, uma sensibilidade nova, que me fez ver o mundo com outros olhos. Voltei para casa com o mesmo corpo, mas uma alma completamente transformada. A Amanda de antes ficou lá. Quem voltou era outra. Nos primeiros dias, me senti uma estrangeira na minha própria vida. Andava pelas ruas como se tudo fosse novo. Pessoas apressadas, conversas vazias, sorrisos forçados. E dentro de mim um silêncio. Mas agora eu sabia, era o eco da voz que mudou tudo. Você é uma mulher escolhida por Deus. Essa frase nunca mais saiu de mim. Ela passou a guiar minhas escolhas, meus relacionamentos, minhas orações. Eu já não fugia da solidão, eu a honrava. Porque ali, no secreto, Deus fala. E quando Ele fala, nada permanece igual. Eu não voltei para agradar multidões. Eu voltei para obedecer um chamado. E isso muda tudo. A cada passo, Deus me mostrava. A separação não foi castigo, foi sinal. Sinal de que Ele me livrou de relações que não cabiam no meu futuro.
Sinal de que Ele me poupou de caminhos que me desviariam do meu propósito. Sinal de que tudo que Ele tirou, Ele substituiu por algo eterno. Hoje eu sei, ser escolhida por Deus é carregar uma dor que o mundo não entende, mas que o céu recompensa. É andar por caminhos estreitos. É dizer não quando todo mundo diz sim. É esperar quando todos correm. É crer quando tudo grita para desistir. Mas também é viver uma intimidade com Deus que palavras jamais poderiam traduzir. E foi nessa nova jornada que minha missão nasceu. Eu não fui enviada de volta para apenas sobreviver. Eu fui enviada para testemunhar, para alcançar outras mulheres que também acharam que a solidão era abandono, quando na verdade, era o selo do chamado. Então, se você ouviu até aqui e algo dentro de você despertou, se você já orou pedindo explicações, se sente que não se encaixa, eu quero te lembrar, não desista. Talvez o que você chama de abandono, Deus esteja usando como preparação. Lembra do que Ele disse? Eis que faço uma coisa nova. Agora está surgindo. Você não percebe? Farei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Isaías 43, versículo 19. Essa é a promessa. Esse é o plano. Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em direção. Transforma isolamento em intimidade. Transforma uma mulher invisível em alguém que carrega um propósito eterno. Hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo o olhar de Jesus. Ele não prometeu facilidade, mas garantiu presença. E isso é o que me sustenta. Eu não voltei com todas as respostas, mas voltei com uma certeza inabalável. Quando Deus separa uma mulher, Ele mesmo se encarrega de moldá-la, protegê-la e levantá-la, no tempo certo, no jeito certo, para o propósito certo. E se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha sido feita para você. Talvez Deus te trouxe até esse texto para te lembrar. Você não está esquecida. Você está sendo preparada. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.